subiu uma menininha, devia ter uns 16 anos, ela está estudando cinema também. É que desde que eu nasci, que eu procuro um espelho para me ver e descobri, você é meu espelho. Adélia Pereira Sampaio nasceu em 1944 em Belo Horizonte, e sua identificação imediata com o cinema surgiu quando ela tinha 13 anos, quando sua irmã Eliana levou ela para o cinema pela primeira vez para assistir uma sessão do filme Ivan o Terrível, de Sergei Eisenstein. A trajetória de Adélia na produção cinematográfica se inicia no final da década de 1960, inicialmente ocupando o cargo de produtora e continuista, justamente durante o movimento do cinema novo. Apenas no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, ela começou a dirigir seus próprios filmes. Os curtas-metragens Denúncia Vazia, Adulto Não Brinca, Agora um Deus Dança em Mim e Na Poeira das Ruas, até chegar a seu primeiro longa-metragem Amor Maldito, de 1984, estreando a direção de mulheres negras no cinema do Brasil. Por muitos anos esquecida e pouco reconhecida na história do cinema nacional, a cineasta vem sendo redescoberta pelas novas gerações do cinema e homenageada pelo seu pioneirismo na arte cinematográfica brasileira, trazendo discussões importantes tanto à frente quanto por trás das câmeras. Vamos agora conhecer um pouco melhor a vida e a obra dessa importante voz do cinema e sua importante participação nos movimentos cinematográficos do Brasil. Adélia Pereira Sampaio nasceu em Belo Horizonte, no dia 20 de dezembro de 1944. Sua mãe era empregada doméstica e a família viveu diversas dificuldades financeiras. Na adolescência, ela se muda para o Rio de Janeiro e ali ela tem o seu primeiro contato com o mundo do cinema. Após assistir Ivan o Terrível, de Eisenstein, Adélia se encanta e desperta vontade de seguir carreira nessa área. Amanhã você vai ao cinema. Eu digo, o que é isso? Eu não sabia que era cinema. Não, você não sabe o que é cinema? Não sei. Mas eu vou te levar. E me avisou, porque eu tinha medo de escuro, né? Ó, vai ficar escuro, mas de repente vai ficar claro. Aí, cara, quando abriu aquela tela, eu enlouqueci. Eu digo, eu quero entrar nessa tela. Eu quero fazer isso. Sua trajetória profissional se inicia em 1967, quando passa a trabalhar como telefonista na distribuidora de filme, que era ligada ao Cinema Novo. Ali ela organizava sessões de cineclube e logo se envolve em diferentes funções nos bastidores. Ela atua em funções como continuista, montadora, maquiadora, produtora e operadora de câmera, formando uma experiência ampla que a prepara para dirigir o seu próprio filme. Em 1979, ela estreia o seu primeiro curta, que chama Denúncia Vazia. Alguns anos depois, em 1984, ela lança Amor Maldito, um romance lésbico que se tornou um marco tanto para sua carreira, tanto para a história do cinema brasileiro. Foi o primeiro longa dirigido por uma mulher negra no Brasil. A produção ela enfrenta muitos obstáculos. A Embra Filme, uma importante agência de fomento do audiovisual, recusou a financiar o filme, classificando o tema como uma aberração. Para exibir o filme, a Adélia registrou ele como pornô chanchada, que era o único gênero autorizado a circular naquele contexto. E sem verba oficial, ela conta com um apoio coletivo para finalizar o longa. Mesmo com o impacto de Amor Maldito, a carreira de Adélia sofreu dificuldades. Não era um mercado fácil para uma mulher negra, mas mesmo assim, ela continua a produzir obras importantes, como o documentário Fugindo do Passado, Um Drink para Teteia e História Banal, de 1987, que revisita histórias e memórias da ditadura militar. E AI-5, O Dia que Não Existiu, de 2001, que é co-dirigido com Paulo Marcum, conta sobre uma investigação histórica e política do regime autoritário. A Adélia, ela foi casada até 2018, com o jornalista Pedro Porfírio, e com ele teve 2 filhos, Vladimir e Jorge. Por muito tempo, o pioneirismo de Adélia foi invisibilizado na história do cinema brasileiro. Porém, nas últimas décadas, seu trabalho passou a ser prestigiado. Adélia Sampaio é reconhecida como pioneira, sendo referência de resistência no cinema brasileiro. Se eu te disser que eu não imaginava que eu seria a primeira cineasta negra, não, nunca soube. Eu tinha uma preocupação com a discussão da minha raça, porque é uma maneira de gritar, preta
pobre, não vai, entendeu? Mas aí foi. Um dos pontos de referência da história do cinema negro no Brasil é a chegada do cinema novo, na década de 1960. Para o teórico Ismael Xavier, o cinema novo expressou sua direta relação com o momento político em filmes que falavam a língua do intelectual militante, recusando fortemente o cinema industrial, que era terreno do colonizador, que era espaço de censura ideológica e estética, principalmente num contexto da implementação da ditadura militar no país após o golpe de 64. O cinema novo, apesar de revolucionário, não se prontificava a retratar a cultura negra em um campo voltado à diversidade e acabava por homogeneizar toda a pluralidade em retratos pejorativos e restritos ao samba, religiões de matriz africana, favela, escravidão e bandidagem. Apenas na década de 70, Zósimo Bubu e Valdir Onofre, pioneiros atores negros que passaram a dirigir seus próprios filmes, desbravaram os caminhos das boas representações. Apesar disso, por trás das câmeras, as pessoas negras já desempenhavam funções técnicas importantes naquela época, como a própria Adélia ressalta. No set, o que me encantou era como transitava a turma da pesada. A turma da pesada, na verdade, eram os técnicos, na sua maioria preto, pobre, morando no subúrbio, aquela coisa assim, né? A velocidade com que eles transitavam era uma coisa muito doida. Aquilo me encantou profundamente. Foi ali que Adélia Sampaio encontrou espaço para adentrar na criação artística, com sua própria maneira de dialogar com o contexto da época, já durante a ditadura. Focada em retratar a realidade, como sempre ressalta, muito do cotidiano do país é exposto em suas obras. Em paralelo a isso, o cinema na América Latina vinha passando por uma ebulição de ideias e conceitualizações que tentavam unir as diferentes vertentes artísticas e culturais em uma identidade regional própria. Foram daí que surgiram as ideias de novo cine latino-americano, que dialogavam com cineastas como Glauber Rocha e sua estética da fome e com o cinema novo brasileiro. E também os primeiros conceitos de terceiro cinema, no manifesto de Octávio Getino e Fernando Solanas. Mas o que é esse terceiro cinema? O primeiro cinema seria o cinema industrial hegemônico, proveniente de Hollywood e suas diversas emulações nos demais países. O segundo era o cinema de autor, preocupado com uma revolução estética e narrativa. E o terceiro seria o cinema revolucionário, que propunha uma discussão social em suas obras. Apesar de, num primeiro momento, os conceitos estritos de segundo e terceiro cinema se oporem, essas ideias passaram por constantes reformulações nos anos subsequentes, agregando melhor esses ideais numa nova visão mais concisa entre seus autores e realizadores. É aqui que a obra de Adélia dialoga bastante com esse movimento. Segundo os autores Getino e Solanas, a principal função do terceiro cinema é produzir obras que são indigestas para o sistema e alheias às suas necessidades, obras destinadas direta e explicitamente a combatê-lo. Qualquer um desses requisitos podem ser encontrados na abertura revolucionária, em direção a um cinema marginalizado do sistema e contra o sistema, em um cinema de libertação, o terceiro cinema. Como o manifesto de Júlio Garcia Espinosa, Por um Cine Imperfecto, também trata a época, o cinema latino estava numa constante metamorfose, tentando encontrar sua própria identidade artística. E no Brasil isso não foi diferente, principalmente tendo que se adaptar às diversas formas de censura impostas pelo Estado. E aí, de repente, eu me descobri no meio do cinema novo. Estavam todos lá, inclusive Glauber louco de pedra, entendeu? E aí falei com a minha irmã, eu tô trabalhando no cinema. Ela deu gargalhada, né, claro. Mesmo com a forte influência cinema-novista, Adélia tem a ousadia de propor temáticas revolucionárias à sua maneira, principalmente para o período, ainda que utilizando uma linguagem mais próxima ao convencional. Mesmo assim, ela recebe uma total desaprovação dos órgãos hegemônicos do cinema, e acaba tendo que travestir sua obra para poder circular comercialmente. No contexto de ditadura militar, Amor Maldito vai ousar contar essa história da relação entre duas mulheres, que é a Sueli e a Fernanda. A história ela é baseada em um caso real, que foi um caso que aconteceu em Jacarepaguá, que a Adélia Sampaio acompanhou inicialmente por jornais, pelo qual ela se sentiu assim profundamente tocada. Foi um caso que assim teve muitas injustiças, muita violência envolvida, e são temas que estão muito presentes nas obras que a Adélia
produziu. A Adélia vai assistir a 2 dias do julgamento desse caso. Um julgamento até que tinha sido solicitado para acontecer de portas fechadas, mas foi negado pelo juiz. E, segundo a diretora, foi assim um julgamento completamente desrespeitoso com a acusada, que mesmo sendo absolvida, ela foi demitida, ela perdeu amigos, a família se afastou dela. A Monique Lafonde e a Vilma Dias, que são as 2 protagonistas, elas já eram rostos conhecidos principalmente do público masculino. A Monique, ela atuou num filme erótico chamado Gisele, do Vitor de Mello, em 1980, e a Vilma, ela aparecia na abertura do programa Planeta dos Homens, que foi exibido pela Globo durante a década de 80. Então, Amor Maldito vai apresentar uma aura dramática, mas também mantém um apelo erótico em alguns momentos, como um artifício da narrativa. Então, a mesma objetificação que vai ser criticada no filme, ela vai acabar sendo explorada na divulgação do filme, porque o cartaz da exibição do filme em São Paulo vai trazer a imagem da Vilma Dias nua, porque é um filme que, no fim, trazia temas muito delicados para a época, que tinha mais facilidade de ser exibido em circuitos mais fechados. Então, o apelo era uma forma de fazer com que o filme fosse distribuído e visto. Então, a trama do filme em si, Amor Maldito, vai girar em torno do relacionamento da Sueli, que é uma ex-miss, filha de um pastor protestante que a abusava, e da Fernanda, que é essa jovem executiva de classe média. Então, as 2 mulheres, elas se conhecem, e ao saber que a Sueli estava desabrigada, a Fernanda convida a Sueli a morar com ela. Então elas se envolvem, elas se casam, mas durante a festa de casamento, a Sueli acaba engravidando de um jornalista que era convidado da festa. E em um momento de desespero, a Sueli acaba se suicidando. Ela se joga do apartamento em que ela divide com a Fernanda. E a Fernanda, ela é acusada de matar a Sueli. Então vai ser uma narrativa que ela vai alternar entre o julgamento da personagem da Fernanda e entre momentos do passado, de como as 2 se conhecem, de como elas vão se relacionando, de como o relacionamento delas vai andando. E a Adélia Sampaio, ela tenta mostrar ao tribunal e tenta mostrar as injustiças que essa mulher sofreu, mas que ela coloca essas cenas de volta no passado, que fala sobre o relacionamento dessas 2 mulheres como uma forma de tentar amenizar um pouco dessa dor, com recordações do quão bonito foi o que elas viveram. Logo no início do filme, a gente vai ser inserido em uma atmosfera bem onírica, em que a gente tem a Sueli sendo coroada como Miss, representando simbolicamente uma cena que é a própria cena de suicídio da personagem. E a direção da Adélia, ela vai, desde o começo, apresentar ao espectador que são camadas de julgamento. Tanto o enredo do filme, que acontece literalmente no julgamento, mas também existe um julgamento externo do espectador, que o julgamento que acontece dentro do filme não é sobre o assassinato. O que está sendo julgado é esse amor não tradicional entre as personagens. O que está em julgamento é o relacionamento entre a Fernanda e a Sueli, que a morte da Sueli é um problema muito menor do que esse relacionamento entre 2 mulheres. Então a diretora, ela vai criticar diversas camadas da classe conservadora por meio de seus personagens. A gente tem o pai da Sueli, que é esse pastor protestante, que ele traz essa hipocrisia religiosa, em que ele prega um amor que ele é incapaz de sentir, que ostenta um complexo de superioridade, que ele se acha no direito de julgar as atitudes de todo mundo ao redor dele, enquanto ele evita uma autoanálise. E ao descobrir o suicídio da própria filha, esse personagem tem como um primeiro instinto condenar o ato de desespero, afirmando que a Sueli está destinado ao inferno e que o corpo dela foi possuído. Outra figura muito interessante que a Adélia Sampaio critica é a do jornalista. Ele se apresenta como um homem comprometido com a honestidade, a integridade, prometendo trazer a verdade no tribunal, só que ele trai a esposa dele, ele comete perjúrio, ele engravida a Sueli, ele difama a Sueli mesmo depois dela estando morta já, retirando toda a capacidade dela se defender, e ele manipula toda a narrativa ao favor dele, expondo essa hipocrisia que vai permear
uma figura pública, e em uma crítica que vai trazer muito essa contradição entre a moralidade que você projeta e as ações que você faz, o como opostas elas são ao que você é de verdade. E a única personagem que vai sustentar todas as suas contradições é justamente a que está sendo julgada, é a Fernanda. Mesmo tendo seu amor traído e condenado, ela se compromete a defender a memória da Sueli, amando e cuidando dela, mesmo depois da sua partida, sem nunca negar esse amor que ela sente, mesmo ele estando lá em julgamento. Na verdade, a Fernanda assume esse amor com orgulho enquanto ela denuncia todos os julgamentos que o casal enfrentou, e enquanto ela defende a memória da sua amada. Amor Maldito, ele foi um filme produzido antes do cinema de retomada, então ele teve muita dificuldade de produção. A Adélia Sampaio fala que toda vez que ela mencionava com os colegas que ela queria produzir esse longa, ela era desestimulada porque produzir um filme, fazer um filme era muito caro. Então Amor Maldito acaba sendo esse filme produzido na marra, feito na marra. E embora ele não aborde diretamente questões raciais, ele é um filme muito revolucionário por retratar essa relação amorosa entre duas mulheres a partir de uma perspectiva, da perspectiva de uma mulher negra. E com todos os seus problemas, com todas as suas limitações, ele merece ser reconhecido como um marco dentro do imaginário lésbico gestado pela produção brasileira, porque apesar de não aprofundar no tema da lesbofobia que existe dentro do conflito dessas personagens, ele traz essa visão de um relacionamento entre duas mulheres a partir da perspectiva de uma mulher negra. A importância de Adélia Sampaio na história do cinema brasileiro é imensa, e Amor Maldito é uma das provas disso. A diretora subverte representações problemáticas, objetificadoras e sexistas que tradicionalmente transformavam o amor em um mero objeto de prazer visual masculino. Adélia denuncia a trajetória de opressão feminina em um sistema machista que prioriza a discussão sobre o amor em detrimento da morte, colocando em evidência a luta e a resistência das mulheres. Sua obra se destaca por trazer à tona questões de identidade, amor e opressão, contribuindo para uma nova narrativa no cinema brasileiro, promovendo um espaço para representações mais autênticas e complexas. Mesmo diante de tanta violência e dificuldades na sua vida, uma mulher negra conseguir essa proeza de realizar um filme de forma cooperativa naquele momento foi um marco histórico, e por isso Adélia Sampaio é um nome que deve ser repetido, lembrado e reverenciado. Sua representatividade nas telas e na vida abrem portas para as futuras gerações que veem na arte um caminho para seguir. Por que eu faço cinema? Porque eu acredito no ser humano. Você pode ver o meu cinema que tem a ver com isso. A única coisa que vai salvar o ser humano é o amor. O resto é um detalhe barroco demais da conta.